Mais um dia difícil na vida do CNPJ Trader e digo a vocês, 8 anos de mercado nunca vai mudar. Isso vai ser o efeito colateral de todos os dias negativos que um trader tiver. Se você é iniciante, se você nunca virou a curva, se você ainda está perdendo, se você já ganha muita grana no mercado, um dia negativo sempre vai ser ruim, independente da sua fase, independente do tamanho de patrimônio que você tenha. Ninguém gosta de perder. É como se você perdesse, tá repreendido, tá, pessoal? Mas um ente querido, a dor, aquela coisa, aquela angústia vai ficar. A diferença aqui na vida não tem como você retroceder. Você não tem como voltar no tempo. No mercado também não. E o que é que hoje eu faço para poder me libertar dos prejuízos que eu vinha perdurando durante 4 anos consecutivos, que acumulou-me mais de 300 mil reais? Foi saber parar. Então, hoje, vamos lá, ó, tá vendo negativo? Vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar 2 semanas atrás, ó, há 2 semanas atrás, a curva está 100% positiva, ó, que coisa bonita. Se a gente se basear sempre no dia, o dia de fúria, a revolta vai vir. Hoje foram R$ 530 negativo. Só para vocês perceberem, eu vou pegar a gravação da sala ao vivo de hoje e entendam aonde eu queria comprar, o que eu queria negociar, porque eu fiquei vendendo várias vezes aqui, ó. Se eu pegar aqui o dia, ó, você vai ver que são várias operações vendedoras, ó. E não porque eu não queria pegar a subida, pelo contrário, eu falei pro pessoal, mostra aqui, ó, a minha gravação da sala ao vivo de hoje, tá? E percebam bem, eu tinha essas 2 referências aqui de compra, que era, tanto é que tá em verde, né? Referência de compra do 72.900 no índice, e o 72.130. Só para você perceber qual foi a mínima do mercado. Vamos lá? Ó, a mínima do mercado, pegando aqui na barrinha, ó, foi no 72 mil. Então significa dizer que aonde eu queria comprar, que era o 130, o mercado só oscilou 130 pontos. O mercado explodiu. Por que eu fiquei insistindo numa possibilidade vendedora? Vou pular aqui um pouco o vídeo e observem. Ó, quando eu fiz a negociação vendedora, fazendo alguns estudos, vi o mercado aqui caindo, esperei um pullback vendedor, né? Fica avaliando ali meu relatório, tá? Vou adiantar um pouquinho. E percebam bem, ó, quando eu vejo, faço ali uma cunha no mercado, começo a trabalhar alguns pontos e aí executo minha primeira venda no mercado. Essa venda aqui foi numa probabilidade de reteste de uma mínima. Você vai perceber aqui que eu acabei vendendo um pouco atrasado. Percebeu? Vou fazer aqui o ajuste, estava mostrando, inclusive, isso aqui é uma parte interessante, essa conta aqui do qual eu trabalho, tá? Na sala ao vivo, é uma conta sinal, que replica para a minha conta real. Então, mostrei para o pessoal a veracidade, tá? Isso aqui é uma conta real que eu opero e partilho na sala e realmente defendo isso, que o operador ele precisa tomar risco para que as pessoas entendam também o comportamento mental por trás. Mas vamos lá, ó. Só para vocês perceberem que eu executei umas operações aqui na ponta vendedora, eu estava aqui com 5 contratos, ó. O mercado fez essa subidinha, 3 contratos vendidos. Qual era o meu alvo para pegar uma possibilidade do mercado virar? Era esse daqui, ó, 171.700, 171.900, nessa faixa aqui, onde começa essa região em verde. E aí o mercado, quando abriu o Dow Jones, ó, chegou a me pagar, pagou meu prejuízo, ó. Chegou a ficar 0 a 0, me dando 170 pontos. E aí, do nada, o Dow Jones abriu e o mercado, pum, explodiu. Tá? Eu ainda tentei pegar uma ponta contrária aqui, vendedora. Por que eu fiz essa venda aqui? Tá? Era uma venda para o mercado voltar, fazer um pullbackzinho. Eu consegui pegar uma compra mais barata para que eu não comprasse no burburinho só porque estava indo. Porque imagine, qual seria o stop dessa operação? Então eu acabei pegando aqui uma puxada contra para ver se o mercado virava para depois subir de novo. Não consegui. E digo a vocês, isso é doído ver isso aqui, ó. Só que o que me conforta é pegar o relatório, tá? De verdade, e ver como é que tá meu mensal e ver como é que tá meu semanal. E assim eu vou ficando mais tranquilo. O que mais me sabotou no trade, literalmente, foi não suportar. Foi chegar aqui, né? Eu estou operando, observe. Estou operando aqui no dia de hoje, né? No dia de hoje eu operei com 1 a 6 contratos. Quantas vezes, mas quantas e quantas vezes eu cheguei no mercado, tomei aqui essa pancada para trás e vinha cá, olhava aqui uma probabilidade, porque eu já estava
com a mente maquinada aqui, e aí triplicava a mão. Do que era 6, eu botava 20, 25 contratos. O que é que acontece? Eu já tinha tomado prejuízo, eu já não aguentava mais o balançar contra do mercado. Se eu já não aguentava mais o balançar contra, o que é que acontecia? Vamos supor que eu entrasse comprado aqui, ó. Observe, o mercado volta 170 pontos ali. E aí com 20 contratos, 170 pontos já azeda um pouquinho. Principalmente quando você já está no prejuízo. Aí depois o mercado vrum, voa assim, ó, 2.000 pontos na tua cara, e aí você fica de cabeção, porque já não estava mais sedento para o risco. E eu digo a vocês, perder faz parte, faz, dói, é ruim, se estressa, mas não tem outro jeito. Eu deixo a vocês aqui 3 dicas do que eu fiz e o que eu faço, tá bom? Eu venho aqui, gestão de risco, ó, tirei para colocar de novo aqui para vocês, ó. Vem aqui, qual é o teu limite de prejuízo? Hoje, meu limite de prejuízo está sendo R$ 1.500. Coloca aqui. Eu tenho uma média de 5 operações no dia para que eu tenha um resultado, ou positivo ou negativo. Então, essa é uma média. Se você bloquear o número de operações, isso já é um outro fator. Bacana, Max. Eu faço isso, mas eu não consigo. Eu chego aqui e tiro. Eu não coloco esse bloqueio aqui, eu acabo tirando. O que é que eu faço? Eu venho aqui, tenho o meu assessor trader, pego aqui no meu celular, tem um assessor da Clear Corretora diretamente, ó, se você perceber, inclusive, acho que não vai dar para ver não, né? Deixa eu ver se eu pego aqui na principal. Ó, inclusive, tá vendo aqui, ó, Clear Corretora mandando mensagem? É justamente a inteligência artificial da Clear Corretora, que é a AIA, que ela ajuda, né? Na verdade, não é nem bem uma inteligência artificial. Ela passa pushes assim, ó, via WhatsApp, que é para a gente entender como é que está a performance, se você está saindo dos parâmetros, se já está passando, já está chegando na sua gestão de risco. O que é que eu pedi para o meu assessor fazer? 2 coisas. Primeiro, para que a AIA me desse notificações quando eu chegasse a um patamar de prejuízo, principalmente o que aconteceu hoje, quando eu chegar nesse primeiro patamar de R$ 500, ela me dá um primeiro push aqui no WhatsApp. Show de bola. Se eu chegasse e começasse a girar e tivesse operações muito uma atrás da outra, e observe aqui uma atrás da outra. Ó. Eu tenho uma operação, você vai pegar aqui o TET, tá vendo aqui? Deixa eu puxar cá. Aqui, ó. Você tá vendo esse TET? É justamente qual o intervalo de uma operação para outra, quanto tempo você demorou para abrir uma operação. Percebam, da primeira para a segunda, 13 minutos, da segunda para a terceira, quase 1 hora, da terceira para a quarta, 10 minutos, e aqui, ó, 3 minutos. Observe que o intervalo médio aceitável de 10 minutos é interessante, tá? De 10 para cima. Essa de 3 minutos aqui, ó, provavelmente já foi já num ponto já de entrar numa possibilidade de um dia de fúria. Esses dados aqui são importantes para você perceber o seu comportamento frente ao mercado. Então, com quanto e quanto tempo você abre uma operação? Para e pensa comigo. Aqui do lado tem um gráfico de 1 minuto. O 1 minuto é um time de entrada, não é a clareza que eu preciso. E aqui eu tenho um gráfico de 5 minutos. Se a cada 5 minutos eu tenho uma possibilidade de fazer uma operação, significa dizer que eu não tenho condições de eu abrir um trade no intervalo menor do que 5 minutos. Que pelo menos eu tenho que esperar o candle de 5 minutos fechar. Então, isso já é um balizador para você entender se o dia de fúria pode chegar ou não. Se isso aqui for um fator de você perceber que a cada 2 minutos, 1 minuto, 3, 4 minutos você está abrindo uma operação, isso aqui é um alerta gigante que pode se auto-sabotar. E eu digo a vocês, quando você entra num dia de fúria, já era. Já era. Não tem ninguém que te tire da frente da tela. E aí que vem o meu terceiro bloqueador, que é o assessor. Eu tenho um contato direto, inclusive o pessoal que faz parte da minha base da Clear Corretora, vou deixar o link abaixo. Ah, Max, corretora é tudo igual. Ah, Max, eu já tenho em tal corretora. Tudo bem. Agora, se você tem um assessor exclusivo, se você tem um contato pessoal dele, aí eu falo, não, pode continuar, tudo certo. Se corretora é tudo igual, pode continuar. Agora, se você não tem esse suporte, se você precisa de um 0800, se você nunca precisou de um suporte, você está jogando dinheiro no lixo, porque isso aqui é de graça
E é só você fazer parte aqui, ó, entra no link abaixo, você se cadastra e você vai ter o meu contato direto com a Clear Corretora. Pô, Max, eu consigo um suporte aí? Consegue. Te coloca em linha com o assessor, você conecta, inclusive o meu. O que é que eu falo com o meu assessor? Falo, Alexandre, bloqueia aí para mim. Se eu passar de R$ 1.500 negativos, eu não quero mais operar de jeito nenhum. Bloqueia. Pum, ele deixa lá a trava acionada. E aí, assim que chega, ele já monitora e para mim. Por quê? Se eu deixar, quantas e quantas vezes eu já deixei travas aqui, ó, na gestão de risco e eu não respeitei isso? Quantas e quantas vezes? Outra coisa, essa gestão de risco aqui, ó, que você tem nessa plataforma, ela tem um ponto negativo, onde se você tiver com a operação aberta, rodando, né, o mercado está ali, ó, rodando e já chegou os 1.500 negativos e você não zerar a operação, ela continua, ela não te trava, ela não te tira da ordem, ela simplesmente continua até você fechar. Quando você fechar e o resultado ali estiver negativo, menos o valor que você colocou, aí sim, ela te bloqueia para você não abrir mais operações. Por quê? A mente, infelizmente, ela maquina para o mal. E é justamente isso que eu quero falar. Pois, quantas vezes eu já coloquei uma trava ali de 500, de R$ 1.000, de R$ 2.000, e aí eu vi que já chegou nos 2.000 negativo, eu estou posicionado, e eu vejo que tem uma certa probabilidade do mercado ir. Vamos supor que eu comprei aqui em cima, ó. E aí eu tô aqui, ó, segurando a operação, segurando o fumo ali, ó, entrando ali no prejuízo. E aí, do nada, eu vou colocando lote. Já acionou minha trava, mas ainda não cheguei a fechar a operação. E aí o mercado vai e me paga. Isso é a pior besteira que eu fazia na minha vida. Isso aí é eu não estar trabalhando frente a probabilidades, estatísticas e nada do tipo. Porque imagine, eu ali nunca estopar a operação e se o mercado caísse, eu aumentando o famoso médio, né, para trás. E aumentando ali minha posição perdedora. Só para ter a esperança dele voltar. E aí eu acabar recuperando. Quantas vezes eu já fiz isso? Te peço até para você partilhar um pouco da tua experiência aí nos comentários e a gente refletir um pouco. E de fato, tá? Todas essas cagadas eu procurei sanar com essas travas e também com a resiliência de entender que a média operacional minha é 5 operações. Ó, hoje eu fiz 7 operações, eu passei 2 a mais. Então já foi um ponto de eu travar, literalmente travar. Falei, não dá para mim. Tá? Se a gente for pegar aqui um dia anterior, vamos ver a sexta-feira, dia 21. Observe. 7 operações também, tá? Eu elevei um pouquinho o número de contratos. Por quê? Porque eu tinha chegado num prejuízo onde eu tinha ganhado na semana, em média, ali, quase R$ 2.000. Então, quando eu vi a oportunidade, o mercado me tirou, inclusive o último vídeo que eu postei, deu para perceber. O mercado me tirou aqui, ó. E não foi nenhum tipo de merda, nem nada do tipo, ó. O mercado me tirou nesse pavio aqui, ó. Pam. Literalmente no pavio. E aí eu vi a operação acontecendo, eu tinha barganha para isso, eu tinha gordura durante a semana para isso. Eu consigo colocar lote. Tudo bem? Só que aqui é segunda-feira. Só para a gente entender a gestão de risco. Hoje é segunda-feira que eu estou fazendo esse vídeo. Não, eu não tenho gordura durante a semana. Então não cabe o dinheiro que eu já coloquei no bolso, porque a sexta-feira encerrou, a semana encerrou, eu já coloquei o dinheiro no bolso, eu simplesmente pegar a gordura da semana passada e falar, eu ainda tenho um pouquinho mais de rescalço, eu posso, meu limite de prejuízo é até 1.500, eu vou até lá. Não, poderia ter recuperado, poderia ter outras oportunidades aqui, colocado mais lote, fazer um giro, só que não seria profissional da minha parte. Eu poderia fazer isso se eu tivesse uma gordura e se o prejuízo ainda estivesse um pouco aquém do qual eu pudesse recuperar. Porque não sei se você já passou por isso, mas chega uma hora que o prejuízo é irrecuperável. O quanto você tem na conta? Eu já tive o maior prejuízo da minha vida no mercado financeiro foi R$ 90.000. Nunca vou esquecer. Isso aqui abalou totalmente minhas estruturas. E chegou um ponto que eu estava ali com R$ 48.000 negativos e era irrecuperável. Eu estava com 100 mil na conta, tá?
Observe, se eu colocasse 200 contratos, vamos fazer uma conta básica aqui, e isso é importantíssimo você ter essas noções de quantos pontos eu preciso para quantos contratos colocar. Se eu colocar 200 contratos, que era a média que eu estava trabalhando nesse período, já tem um bom tempo já esse prejuízo, vezes 1.000 pontos, ó, daria 40 mil. Preste atenção, 1.000 pontos. Vamos lá, ó, mercadinho, 500 pontos aqui, 600 pontos aqui. Observe que os 1.000 pontos só foi cá, ó, no início, 3.000 pontos de alta. Maravilhoso. Subiu ainda mais, quase 4.000 pontos ali, arredondando 4.000. Só que esse prejuízo eu já estava já no período da tarde. E é onde a grande maioria perde grana, principalmente por causa disso, ó. Não tem mais a volatilidade, o mercado trava, e aí já era. Como é que eu ia conseguir 1.000 pontos? E eu nem conseguiria reverter todo o prejuízo. Eu lembro desse período, é impossível esquecer. 48 mil já negativo e eu colocando 200 lotes. O mercado ainda às vezes me pagava alguma coisa e eu não botava no bolso, porque eu queria que ele chegasse no meu ponto de cobertura. Entenda bem, isso aqui é uma briga de ego. E se você deixar o ego vencer, já era. Caixão, vela preta. Então, digo a vocês, fácil nunca vai ser. Nunca. Nunca chega um período de facilidade. Mas dá pra gente controlar. E aí, quando você vem, pega um relatório e fala, putz, eu fiz a gestão, tá tudo bonitinho, dá para ganhar aqui, dá para vencer, dá para fechar o mês, ó, dá para fechar o mês. E aí a gente vai vencendo, ó. A gente quer que a curva sempre seja ascendente, mas contanto que ela não gire muito para baixo aqui, ó, observe que os prejuízos estão sendo muito controlados. Ó, vou dar minimizar aqui, ó. Dá um zoom, observe. Ó, prejuízos controlados, ó, muito controlado. E você percebe uma semelhança no pequeno aqui, ó. Quando eu ganho muito, ó. Quando eu perco menos, ó. E numas mesmas proporções. É isso que você precisa. É só parar. Eu sei que é difícil, não é fácil nem para mim. Eu coloco travas em cima de travas e tudo que eu posso ter à disposição. Inclusive, um dos grandes salvadores da pátria na minha relação com o mercado, para eu ter consistência e viver disso aqui, sabendo que é difícil, foi a assessoria da Clear Corretora. Então, se você quiser mais especializado, um contato mais de perto, fala direto comigo, tá? Se quiser, tem meu WhatsApp aí abaixo também, ou você abre conta na Clear Corretora e vem através do meu link ali, você consegue esse suporte, tá? Te digo um caminho mais fácil, entre em contato comigo, meu suporte vai te atender e fala, quero uma assessoria especializada para eu parar de perder, manda esse contato lá direto que o pessoal vai te conduzir ali, beleza? Foi isso que eu consegui viver desse mercado. Se você vai perceber aqui, inclusive eu provei para o pessoal, isso aqui é minha conta real, uma pena que eu não posso partilhá-la o tempo todo, mas isso aqui faz super sentido justamente pelo fato de, além de ter a minha conta pessoal vinculada a essa conta sinal, tem conta também de outros operadores. Então, tá todo mundo na mesma. Além de eu operar a minha, eu operar dos outros, e eles entendem justamente essa gestão de risco. E a gente vai vencendo ao longo do mês. O mês está acabando, a última semana, controlar o primeiro prejuízo foi hoje, acumulados aí no final, durante todo o período de agosto, esse é o terceiro dia de loss, ó, durante todo o período. Tá? Foram 13 ou 14 dias operados. Então a gente segue vencendo. E é assim a matemática do trade. Prejuízo é o que a gente sabe que vai acontecer. A gente vai buscar retornos maiores. A compra, eu queria ter comprado, só que eu queria ter comprado num patamar mais baixo. Aonde? Numa região mais próxima a essas mínimas, tem bloco de ordens, né, faz parte ali do nosso operacional do SMC, e o mercado não chegou. Fiz uma venda aqui, ó, para que ele chegasse lá e eu pegasse a compra daqui de cima. Por quê? Questão de estatístico. O mercado vem trabalhando em um período onde abre o Dow Jones às 10h30 e às 10h45 ele faz o potencial comprador. É sempre assim, o potencial direcional, tanto para cima quanto para baixo. Isso é uma variável que eu vinha metrificando. E foi isso que eu acreditei e me apeguei. Consequentemente, o mercado não respeitou. Tá tudo certo. Na hora que ele respeitar, essa puxada para cima aqui, ó, 3, 4 mil pontos a gente pega também. E assim a gente vai levando.
Valeu? Se inscreve no canal, deixa o gostei aí e vai interagindo. Chama o meu suporte lá se você quiser esse contato. Justamente você precisa de uma âncora para que te proteja. Você sozinho não vai conseguir. Eu tirei isso da minha vida porque realmente eu não conseguia parar sozinho. E aí precisei terceirizar essa responsabilidade. E a Clear Corretora foi quem me ajudou nisso aí. Então, te vejo lá do outro lado.